Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias desta quarta-feira. É sempre um prazer contar com a sua audiência. Lembrando que no primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região do Brasil e do mundo. E neste segundo bloco vamos falar sobre cooperativismo. Você sabe do que se trata esse termo? Para poder falar com mais do que propriedade sobre esse assunto tão importante e atual nos dias de hoje, estão aqui ao meu lado duas pessoas que têm gabarito para poder falar de algo tão atual e importante. Do meu lado, Igor Marçal, diretor do Sicoob Cred Coop, e a gerente da agência de Itaiumi, Kellen Alves, para poder falar sobre cooperativismo. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês dois. É sempre um prazer conversar sobre assuntos tão atuais e importantes neste momento. Obrigado, Igor, e obrigado, Kelly. Nós que agradecemos o convite de estar aqui e falar um pouquinho sobre cooperativas de crédito, Sim. Como é que elas atuam no mercado hoje. Kellen, muito obrigado pela presença mais uma vez. Bom dia a todos. Para a gente poder começar nosso bate-papo, tudo que relativamente é novo para quem é leigo, para quem não está inserido na área, é algo diferente e gera muitas dúvidas. Gostaria de saber, primeiramente, do que se trata o cooperativismo. O cooperativismo, a gente pode falar na essência do cooperativismo, nada mais é que união de pessoas em prol de um objetivo comum, em prol de uma coisa única. Então, no caso, existem cooperativas de produtores de café, Sim. onde o objetivo deles é juntar a sua produção para vender com mais qualidade. Cooperativo de crédito, da mesma forma. União de pessoas onde podem movimentar o seu dinheiro, onde tem recursos mais baratos e podem rentabilizar com isso. Sobre a questão do funcionamento, eu penso que, além dessa sua explanação explicando do que se trata o cooperativismo, é importante deixar claro em relação à questão do funcionamento. Na parte prática, como funciona o cooperativismo? O cooperativismo de crédito, que a gente está falando especificamente aqui, ele funciona como se fosse um banco. Ele é todo o serviço que um banco, uma instituição financeira tem, Sim. o Sicoob, o cooperativismo de crédito, também tem. A gente pode falar que ele também tem todas as responsabilidades que os bancos também têm. A gente também é regulamentado pelo Banco Central. Sim. Então a gente tem as mesmas benefícios e as mesmas obrigações. Sobre a questão dos bancos, e quando a gente fala sobre cooperativismo, e automaticamente a gente linka, né, com a questão dos bancos, e aí gera muita dúvida em relação à questão das diferenças dos bancos para o cooperado, ou para o cooperativismo, ou para as cooperativas, melhor dizendo. Você que tem mais do que propriedade para poder falar e explicar sobre essas diferenças, quais são essas diferenças dos bancos para as cooperativas? Vamos falar de diferenças básicas. Primeiro, no cooperativismo de crédito, os juros são mais baratos. As taxas são mais baratas. Os pacotes tarifários são mais baratos. Uma qualidade também do cooperativismo de crédito é que você tem muito mais acesso aos gestores. Sim. Então, na agência da Kelly, por exemplo, o associado, ele não está satisfeito com aquele atendimento, ele consegue ligar para um diretor e reclamar, bater um papo, entender. A diretoria, a gestão da cooperativa está muito mais próximo ao associado, Sim. porque ele é o dono, é ele que é responsável por aquilo ali. Então você liga muito mais isso. E, além do mais importante cooperativa de crédito não é um banco, então ela não tem lucro. Sim. A gente tem o que a gente chama, o nosso lucro, a gente chama de sobras. Sim. Tudo que a gente tem de lucro no final do ano, a gente devolve para o nosso associado, para que ele tenha a rentabilidade que ele tem. Então, além de ter os juros mais baratos, o lucro volta para ele. Quando a gente fala sobre empreendedorismo, e principalmente na relação do cliente, do consumidor com o banco ou com as cooperativas, dentre várias palavras que estão inseridas dentro desse contexto, tem uma, principalmente na relação com os bancos, e todo mundo aqui tem alguma relação com algum banco, seja via online ou seja via presencial, que é a questão da burocracia. E pelo que você me explicou, e acompanhando e pesquisando sobre o assunto, as cooperativas e o cooperativismo, se tem algo que não existe, é a questão da burocracia. É por aí? Sim, a gente tem a burocracia da legislação brasileira que a gente tem que seguir, Claro. para que dá segurança para o nosso associado. Mas a gente tem a desburocratização do trabalho cooperativismo,
aonde a gente atende aquele associado, aquele cliente, da melhor forma que ele possa ser atendido, com a qualidade que ele merece. Então eu vou desenhar para ele uma consultoria de crédito. Às vezes ele vai na agência nossa procurar a Kelly para pedir um crédito e ele vai lá e ela vai oferecer não o que é mais caro, não o que é mais rentável para a cooperativa, mas aquilo que ele precisa. Com certeza. Então ela vai desenhar para ele. Por isso que a gente sempre, quando o associado vai na nossa agência, Sim. a gente não quer saber que crédito que ele quer. A gente quer saber para que ele quer aquele crédito. Sim. Porque ele vai, às vezes, pedindo, eu preciso de um crédito, de um capital de giro para a minha empresa, porque eu tenho que fazer isso ou aquilo. Sim. E a gente descobre que não é aquela linha, porque ele não entende Exatamente. da parte operacional. E a Kelly oferece para ele uma linha adequada, com juros menor, com uma taxa menor, com um produto mais adequado. Então a gente trabalha sempre em prol de tirar a burocracia e colocar atendimento diferenciado. No entanto, a gente fala Fica à que é um vontade. atendimento humanizado. Porque normalmente em bancos é número de cliente. Sim. E já tem a diferença que na cooperativa ele é cooperado. Então, assim, quando, é igual você falou, quando chega lá muitas vezes, eu quero tanto de dinheiro. Falo, vamos conversar? Vamos bater papinho? Vamos ver o que você está precisando? Já aconteceu casos de negar um crédito, falar assim, que tal se a gente fizer isso? Talvez, a gente tem até alguns trabalhos do Sebrae que são de consultorias, a gente tem esse atendimento que é o se importar com a comunidade. Então, se a gente vê alguma fragilidade dentro da empresa, a gente procura ajudar, até igual você falou, com forma de consultoria. Tem esse diferencial. Para quem já está inserido no universo dos bancos, e existem muitas reclamações de centenas de milhares de pessoas em relação à questão do crédito, do atendimento. E quem está acompanhando o nosso bate-papo e justamente já está inserido nesse contexto dos bancos e se interessou pelas cooperativas e se interessou pelo cooperativismo. Quais são as grandes vantagens? Quais são os grandes benefícios de você estar inserido dentro de uma cooperativa? Vamos lá, para você que está assistindo isso aqui agora, vendo o nosso programa, e você tem um banco digital, e quando acontece algum problema, você não consegue resolver. A cooperativa de crédito tem uma vantagem. Ela também tem esse banco digital, esse aplicativo digital. E quando acontece algum problema, você pode ir na agência, resolver na agência. Então você tem um atendimento mais humanizado. A outra vantagem muito grande que a gente tem também é que quando fecha o ano, a cooperativa de crédito devolve o resultado para você. Qual banco já te pagou o lucro que ele teve no final do ano? Nós devolvemos para o nosso associado, para o nosso cliente, o lucro daquele ano. Então, essas são as principais diferenças. Além de tudo, se você pegar taxa de cheque especial, por exemplo, enquanto os bancos cobram X, a gente cobra meio X. Então, a gente tem diferenças que você vai ser muito mais bem atendido, muito mais humanizado e com rentabilidade. Quem não quer um dinheirinho no Com bolso? certeza. Quem não quer no final do mês gastar Exatamente. menos? Sim. É isso que a gente propõe para vocês. Faça uma experiência com a segurança mesma ou maior que um banco, só que você vai ter um atendimento diferenciado. Para sair um pouquinho da seara do cooperativismo e das cooperativas, inclusive nós vinculamos essa notícia no primeiro bloco do Super Notícias desta quarta-feira, que é uma notícia que tem sido algo recorrente e infelizmente aflige a cabeça de centenas de milhares de brasileiros, que é a questão do número de pessoas endividadas. E isso é algo totalmente preocupante, porque nós sabemos que essa questão da dívida, e nós temos muitos jovens que estão endividados, de entre 18 a 29 anos. E vocês que trabalham em bancos, sabem das aflições, tanto de um cliente que tem uma empresa ou de uma pessoa, a famosa pessoa física. Como é que vocês analisam, e você também, Kellen, que também é uma empresária, como vocês analisam essa questão do alto número de pessoas endividadas, principalmente na questão do cartão de crédito? Isso é uma preocupação para a gente. A inadimplência ela aumentou no Brasil toda. Eu posso falar que não aumentou no mundo inteiro. Vocês estão vendo no mundo inteiro aumento de consumo e aumento de inflação. Todos os bancos estão falando sobre inflação. Aumentar os juros para segurar a inflação. Sim. E quando a inflação aumenta, ela tira o poder econômico do bolso do cidadão, daquela pessoa física, Sim. como você falou. Então a gente preocupa muito com isso. A cooperativa de crédito ela tem uma atenção
Por exemplo, todos os nossos gerentes, a Kelly faz isso todo dia. Ela acompanha todo o associado dela, se ele está com inadimplência, se ele não está com inadimplência, se ele entrou em inadimplência hoje, para socorrê-lo antes que vire uma bola de neve. Exatamente. Por quê? Porque ele é o dono. Exatamente. Então ela tem o carinho e o cuidado de... Chegou na manhã seguinte na agência, ela dá uma olhadinha. Quem são aquelas pessoas que estão com a conta negativa, né? Com o famoso, a gente chama de famoso AD. Ela faz aquela checagem, aquela triagem, liga para eles, bate um papo com eles. O que você está precisando? Onde a gente pode resolver esse AD? Às vezes é uma renegociação, Sim. às vezes é um parcelamento daquela dívida, para aquilo não virar uma bola de neve. O cartão de crédito é o grande vilão das pessoas endividadas, porque os juros é muito elevado. Sim. Então, se você puder chegar numa gerente, que ela te analisar o seu cartão e falar, olha, vamos pegar essa dívida de cartão de crédito e vamos reverter ela com uma taxa muito mais barata e parcelar isso para você em 10 vezes, 12 vezes, você consegue pagar. Sim. E isso os bancos não fazem. Os bancos só fazem quando aquela dívida extrapola um valor elevado, que para ele é relevante, Sim. e ele vai correr atrás. A gente não. Vai de pequenos valorzinhos. Sim. Né? Exatamente. É isso que sempre a gente comenta muito lá, até mesmo na agência, os nossos associados. Que a gente sempre liga com muito carinho. A gente entende que ele está num momento difícil. Claro. Então, assim, todas as vezes que, igual você falou, o Igor falou, todos os dias a gente vai lá, acompanha, vê o que está acontecendo, vai entender qual foi o processo que trouxe aquele momento da vida do associado. E, no entanto, a gente já teve vários casos da pessoa quando ficou desempregada, né, que teve muito isso Sim. também. As pessoas já conseguiam um emprego, já procuravam, ok, né, agora eu já estou trabalhando novamente, o que a gente pode fazer para resolver essa situação? E a gente já teve até mesmo descontos, né? A própria cooperativa já concedeu descontos para associado, para quitação de dívida. Então, assim, não é só um número, né? Não é só os juros, não é juros que a gente quer do cliente. A gente quer trazer soluções financeiras para os nossos associados. Eu acho que isso é um grande diferencial. É sempre se preocupando com o associado e da melhor forma de atender. Você quer ver uma coisa bacana, uma coisa até engraçada? Aquele associado que está endividado e não consegue pagar a gente, nem também os bancos, a gente presta uma consultoria para ele, explicando a dívida dele, explicando a dívida dos outros bancos. Olha, Traz o seu extrato do outro banco, vamos desenhar para você. Sim. E quando ele recupera e está com dinheiro para pagar aquela dívida, ele fala com a gente assim, a primeira que eu vou pagar é na cooperativa, Claro. Aham. porque nos deu apoio. Com certeza. Então eles vão lá, pagam a nossa e depois pagam os outros bancos, porque eles reconhecem esse suporte. Né? A gente faz muito esse trabalho, muito bacana. Até porque ninguém quer ficar endividado e Exatamente. nós sabemos o que se passa na cabeça de uma pessoa, porque existe a dívida ali de R$100, adotou o crédito rotativo, deixou de pagar ali R$100 da fatura de cartão de crédito. Mas nós sabemos que existem outros tipos de dívidas, como são aquelas de 5, 10 mil reais, que é o que você acabou de falar. Às vezes acaba virando uma bola de neve e a própria pessoa perde o controle, e aí se ela tem vocês de uma cooperativa, acaba ficando mais fácil, até mesmo pelo que a Kellen falou, sobre o atendimento humanizado, que ela consegue se estabelecer em uma relação de conforto no atendimento para poder ali conseguir resolver o problema. Pode falar. Aconteceu essa semana uma coisa bem legal, que é mostrar a nossa realidade. Nós temos um associado que ele tem um crédito tomado com a gente, ele paga por mês em torno de 15 mil reais de prestação. Sim. E a gente estava percebendo que ele estava atrasando por descasamento de fluxo de caixa da empresa dele, ele estava pagando só os juros. Se você for olhar como banco, Claro. isso pra gente é ótimo, ele está pagando os juros. Eu estou ganhando dinheiro. Nós não, nós falamos assim, opa, para tudo, Sim. chama ele, vamos ver o melhor dia para ele pagar, para que ele possa pagar os juros e pagar o capital. Com certeza. Porque senão aquilo virou uma bola de neve. Então a gente sentou com ele, mostrou para ele, olha, você está pagando, mas não está diminuindo sua dívida. Então vamos renegociar, vamos colocar num parcela que você consegue pagar, que você vai conseguir. O cara ficou muito satisfeito e mudou a situação e ele está pagando hoje direitinho e está diminuindo o capital dele. Então isso é muito bacana. Muito interessante e falar sobre situações financeiras, principalmente em situações reais, né, que acontecem no dia a dia, no que a gente tem contato com pessoas que estão passando por algum problema financeiro, é de fato de suma importância. Você ia complementar alguma coisa? Não, até que você falou sobre eu ser empresária, a gente teve até uma associada lá que a gente identificou que estava tendo uma mistura das despesas familiares com as despesas da empresa. E por isso que deu esse problema também no fluxo financeiro dele.
E a gente conseguiu uma consultoria, a gente já estava até fazendo já agora no início do ano um planejamento de quais seriam as consultorias que a cooperativa iria disponibilizar, os cursos, e a gente está sempre, a cooperativa sempre disponibilizando essas consultorias e esses cursos de gestão financeira. E hoje, assim, o associado ele já está com um controle financeiro totalmente diferente, extremamente agradecido. Então, é esse relacionamento que a gente tem, a gente cria esse vínculo com o associado. Igual o Igor falou, e é muito importante. Assim, eu sou apaixonado com o sistema, eu sou suspeita a falar. Todo ano, os nossos gerentes das cooperativas de crédito, principalmente a Credicop, que a gente faz parte, vão escutando daqueles nossos associados, nossa, o meu atendimento tá difícil, meus funcionários não estão sabendo atender, nossa, eu estou com inadimplência no meu fluxo de caixa, nossa, eu não estou sabendo fazer o livro caixa da minha empresa. Sim. Então, a gente escuta isso nas nossas cidades e a gente chama o Sebrae, que é um parceiro nosso, e damos curso para aquela cidade, voluntários. Grande parte dos cursos a gente pede ou um kit de alimento não perecível, ou um leite para a gente doar, e dar esse curso de graça para essa comunidade, para adequar essa comunidade à realidade daquele local. Com certeza. Meninos, muito obrigado por esse bate-papo. Foi uma honra ter vocês aqui para poder falar de algo tão importante, né? E também mergulhamos em outras searas que estão ligadas também com a questão financeira. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado, Kelly. Foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado, a gente que agradece, a gente está sempre disponível para que as pessoas conheçam a cooperativa de crédito, conheçam o benefício de uma cooperativa de crédito, e a gente só faz agradecer esse convite, essa participação, estamos sempre disponíveis, né, Kelly? Sim. Igor já falou tudo. Fica aí mesmo, só a gratidão mesmo. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço vocês mais uma vez. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto amanhã a partir de meio-dia aqui na tela da Super TV, canal 20. Um grande abraço e até mais.